Isso não é fácil não é difícil de entender. Você tem, por exemplo, uma molécula cuja nuvem eletrônica, tá certo? Seja alongada, talvez, certo? Que nem a molécula de CO2, né? Certo? Você tem a descrição que faz isso, uma molécula. Pensa numa molécula, certo? Ora, se eu aplicar o campo aqui, eu causo uma distorção, certo? E induzo um tipo de momento de polo. Se eu aplicar aqui, exatamente pela própria estrutura da molécula, é de se esperar que eu tenha uma distorção diferente. Né? Então a resposta nessa direção é diferente da resposta nessa. Se ela tem uma simetria cilíndrica, talvez se eu aplicar aqui, dê o mesmo resultado, tá certo? De aplicar em qualquer direção radial. Mas na direção axial, não. Então tem respostas diferentes em direções diferentes. Então a menos isotrópica é exatamente isso. Né? E a coisa é muito mais complicada que isso. Você tem cristais, né? Que você tem as ligações iônicas, tá certo? Numa direção, tem uma certa simetria olhando assim, tem outra olhando para cá, tá certo? Você olha um grupo de átomos por aqui, mas olha outro grupo por outro lado. Então, se você aplicar um campo na direção, a resposta pode ser diferente de aplicar em outra. Então, em geral, né, uma equação, um meio que é anisotrópica, a polarização numa direção depende do campo aplicado em outras direções. Observe também que se eu aplicar um campo aqui, eu posso causar distorção aqui. Né? Certo? Eu posso distorcer também nessa direção. Então, eu posso influenciar o efeito, a polarização induzida em outras direções. Né? Então, você tem aí que polarização na direção X, por exemplo, né? Seria algo que depende, né, do campo aplicado em direções diferentes da X e dela também. Né? Você tem aqui um elemento vezes a X, certo? Mais um outro vezes a Y, né? Mais um outro vezes a Z. E equações semelhantes eu teria para PY e PZ. Ou seja, uma relação matricial, né, do tipo P, né, definindo isso aqui como sendo Px, Py, Pz, né? Certo? E se eu definir um vetor coluna, né, componentes é x, é y e é z, num dado sistema de coordenadas, né? Então eu tenho uma relação entre eles, uma relação do tipo P igual a ε0, uma matriz 3×3, matriz de susceptibilidade elétrica, vezes zero, certo? Né? Essa matriz tem 9 elementos em princípio, mas apenas 6 são independentes. Só comentar rapidamente aqui, certo? YY, né? YZ. Um material que tem muitos materiais têm essas propriedades, né? Opa, isso aqui está errado. ZX, né? ZY e ZZ, certo? Se você usar o fato que o produto escalar de P com E pode ser calculado ou assim, certo? Né? Ora, e usando essa relação aqui, né? Em forma matricial, esse produto escalar tem que ser escrito... esses vetores são vetores de coluna, tá certo? Então, para o escalar dos vetores, tem que ser um vetor assim com um assim, né? Tem que ser o transposto de um vezes o outro, certo? Então, isso aqui vai ser P transposto vezes E, né? Igual a E transposto vezes P, né? P igual a ε0 que vezes E, né? Isso aqui vai dar... ε0 vai sair, vai ficar aqui E vezes E, a transposta disso, vezes ε0, se você quiser, certo? Igual a E transposto que vezes E, né? Certo? Vezes ε0, né? ε0 sai. O produto das transpostas transposta do produto é o produto das transpostas invertidas. Essa aqui vai dar E
T, certo? Que é T vezes E, né? Igual a ET, que é vezes E, certo? E se eu juntar essas coisas, aqui vai dar ET, né? Que é transposta, menos que é, isso igual a zero, qualquer que seja E, certo? Qualquer que seja E, né? Só pode ser se isso aqui for zero, certo? Então a transposta de Q é a própria matriz, né? Quer dizer o quê, né? Q de J, certo? Igual a Q de J, né? Então você tem os elementos fora da diagonal, tá certo? São iguais. Isso só é verdade. Como eu falei para vocês, esse conceito é um conceito que vai também para campos vários no tempo, tá certo? No regime permanente, né, uma frequência única, essa susceptibilidade pode ser complexa. Isso só vale para um meio sem perdas, rigorosamente, certo? Mas não tem esse conceito aqui ainda porque a gente está falando sobre meios isolantes no regime DC, certo? Então, nós não temos esse conceito. Então, a susceptibilidade elétrica é uma matriz, no caso anisotrópico, simétrica, né? Certo? Essa propriedade aí, né? Então, no meio anisotrópico, né, P igual, uma relação é parecida, só que tem que ser uma relação matricial. D igual a epsilon zero é mais P, né? Então D pode ser escrito assim, né? Epsilon vezes E, com a mesma propriedade, né? Epsilon transposto igual a epsilon, certo? Mesma relação, né? Onde o epsilon é epsilon zero, mesma relação. Matriz de identidade, ao invés de ser 1, certo? Matriz de identidade 3 por 3, mais que é. Né? Vocês facilmente podem chegar nesse resultado aí. Pela razão que isso aqui tem aquela propriedade de simetria, simétrica, né? Elementos matriz simétricos, você tem também a mesma propriedade para o epsilon, certo? Então esse é o meio isotrópico e ele é linear, tá certo? Porque o efeito vai desaparecer se o E for para zero, né? Tá? Então ele é linear, né? É anisotrópico, tá? Porque a função P é a função linear das componentes de E, certo? Não tem E ao quadrado, né? Nem E ao cubo, nem nada. É X, é Y, é Z. Então nós temos meio linear, né? E anisotrópico, certo? E finalmente, outros meios interessantes, os meios não lineares, certo? Você tem aí meio não linear, né? A polarização do meio pode existir mesmo se você retirar o campo externo, né? Porque aí você tem um conjunto de polos permanentes que podem interagir entre si de forma intensa. Você aplica um campo, esses polos se orientam na direção do campo, né? Aquela história que eu falei anteriormente. E como eles interagem fortemente entre si, quando você retira o campo, eles se mantêm acoplados, num estado coletivo, né? Então, quer dizer que é igual a zero, mas P é diferente de zero. Então, não é meio linear, é um meio não linear. Então, meios que têm essa propriedade, os meios ferroelétricos têm essa propriedade, né? São os análogos dos meios ferromagnéticos, né? Se você olhasse para a curva de polarização de um meio desse, né? Um material usado em engenharia, o neobato de lítio, tem essa propriedade, por exemplo. Né? A rutila tem essa propriedade, que é um outro cristal. Sabe? Muitos materiais têm essa propriedade de serem ferroelétricos, né? Aplica-se um campo, né? Então, inicialmente, digamos que a história, esse material, os dipósitos estão desordenados, polarização líquida no material zero, né? Você aplica um campo, o material tende a responder linearmente, né? Mas chega um ponto que todos os dipósitos se orientam, tá certo? Então, o que o campo elétrico agora vai fazer após a orientação